Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Carlinhos Costa. E eu sou o professor William Dornella. Juntos nós somos os pedagógicos. Hoje você está aí acompanhando a segunda aula desse convite especial que a gente fez para você. A segunda aula hoje, dia 13 de junho, a gente vai conversar sobre gestão democrática, importante princípio da educação brasileira. Gestão democrática cai muito em prova, é muito recorrente, porque a gente vai pensar na perspectiva de organizar todas as práticas, a forma de participação da comunidade escolar, e também os normativos vêm trazer para a gente a obrigatoriedade da gestão democrática, como a LDB, a Constituição Federal. Então é preciso entender isso aí, porque cai muito em prova esse tema, é muito recorrente. E se a educação é pública, a gestão deve ser democrática. A Constituição já estabelece isso para a gente. A LDB também, apesar de não disciplinarem, mas elas vêm trazer a obrigatoriedade da gestão democrática. Beleza, lá na Constituição é princípio no artigo de número 206. E na LDB é princípio no artigo de número 3º. Beleza? Mas a gestão democrática não vai se ater apenas a questões que você pensa que na prática podem ser gestão, como por exemplo, eleição de diretores. Isso não foi tratado nem no corpo da Constituição, nem no corpo da LDB. O conceito de gestão democrática está muito mais próximo da ideia de participação coletiva. Então é preciso ficar atento aí a exatamente o que é gestão democrática e não pensar que é somente o que gestão democrática se restringe à eleição. Até porque em outros lugares a gente não tem eleição, mas existe sim outros mecanismos de participação. Beleza, essa ideia de participação coletiva é democratizar as relações de trabalho e as relações pedagógicas, é dar mais ênfase à decisão coletiva do que nas decisões individuais. E é realmente um limite, uma possibilidade. O diretor se sente muito acuado, como na imagem que você está vendo aí embaixo, olha só, aqui do lado. A administração, a prefeitura, que é o Estado, versus os pais, os professores, a escola, e o diretor está aqui no meio, puxando e segurando essa corda que tem uma pressão muito grande. E é necessário, então, entender como isso funciona. E existem inúmeras contradições dentro da construção de democracia no nosso país. Vamos ver uma das primeiras contradições que a gente pode elencar aí. Olha só, a democracia no nosso país é ainda uma construção incipiente e muito difícil em função das ações sistemáticas de discussão, desqualificação, de falta de participação, de dispersão e de ocultamento que as elites praticaram como meio de realização material e simbólica de seus interesses. Nessa ideia de democracia, de dificuldade em construir uma democracia, a gente vai entender que é preciso organizar as práticas pedagógicas a partir de escolhas e de participação coletiva. Logo, quem participa ativamente do processo vai também participar ativamente de um processo social, não somente dentro da escola. E a gestão foi construída assim, porque a maior parte dos brasileiros é pobre. E os pobres não têm poder de decisão, porque as escolhas são feitas pelas relações de poder que uma minoria exerce sobre uma maioria. Então a gestão democrática, ela vem para tentar superar essas práticas e para uma perspectiva inclusive de inclusão, trazer com que a opinião de todos possam estar presentes para que a gente possa buscar um planejamento participativo. Olha uma outra contradição que a gente percebe aí. A concretização de uma perspectiva democrática é obra de muito esforço, vinculada às camadas menos privilegiadas da sociedade. Assim como o professor Carlinhos falou, bem mensurado aí a questão das camadas mais pobres, daqueles grupos sociais muitas vezes marginalizados, que não tinham voz na nossa sociedade. Por meio da gestão democrática, ele vai ter voz agora ali naquele espaço que é mais próximo, como por exemplo a escola. Ele vai poder participar das decisões e se sentir representado ali. Portanto, se pensar e se efetivar a educação de todos numa perspectiva democrática é uma tarefa extremamente complexa, arriscada, e deve contar com a participação de todo mundo. E aí eu já te abro aqui também uma grande dificuldade, que é a participação. Você abre mão do seu tempo para garantir a qualidade do ensino na escola do seu filho, na escola que você atua? Você vai lá na escola e pede para ver o PPP, não só para ver, mas o que pedir para ver é depois já está elaborado, né? Mas você vai lá e participa da construção, da execução do projeto político-pedagógico? Isso é muito complicado. A ideia de gestão democrática está extremamente ligada a controle social. E para fazer controle social, você precisa usar o seu tempo para a garantia da qualidade que se espera das nossas escolas. Então, isso também é um dificultador, tá bom? Então, muitas vezes a gente pensa a gestão democrática como um mecanismo muito importante para que a gente tenha a participação social, mas muitas vezes as pessoas não utilizam desse direito, ou por N questões, tempo, ou não acreditam nisso, mas a gente precisa entender que a gestão democrática é uma realidade e é obrigatória. E ela também é dificultada com a visão patrimonialista que muitos gestores têm. Sim. A escola é minha, eu mando, eu faço o que eu quiser, esses são os meus professores, essa é a minha escola. E esse diretor, geralmente, ele confunde a casa com a escola. Ele traz a geladeira de casa para a escola e ele leva a impressora da escola para casa. Essa visão patrimonialista também é um dificultador, porque em vez de descentralizar poder, o que eu faço? Centralizo poderes.
E existem duas concepções de gestão democrática para que você pense aí, e aí você vai comparar com a gestão tecnicista, a gestão estratégica empresarial, como a gente fala lá dentro de PPP. Exatamente. Olha a concepção tecnicista aí. A direção ela é centralizada em uma pessoa, as decisões elas vêm de cima para baixo, elas são hierarquizadas, bastando cumprir um plano previamente elaborado sem a participação de todos que estão na escola. Aí a gente consegue imaginar que as decisões da escola são tomadas por uma pessoa, por um grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Eu sou o diretor, então eu tomo as decisões, chamo as pessoas que pensam iguais a mim e cabe às outras pessoas apenas ao cumprimento. E o cumprimento é algo obrigatório, uma vez que eu vou utilizar da minha autoridade, por meio do autoritarismo, para que a gente possa cumprir aquilo que é pensado nessa concepção tecnicista. Beleza. Dentro da concepção democrático-participativa, a ideia é de participação coletiva, de tomada de decisão grupal, todo mundo faz parte, logo todo mundo tem responsabilidades e responsabilidades individuais. É preciso pensar nisso, que dentro da gestão democrática é preciso ter um aspecto de liderança e também de responsabilidades individuais. Beleza? Seguindo em frente, existem vários princípios de gestão democrática que vão organizar a prática dela dentro das nossas escolas. E você vai agora ver aí 4 nessa tela que você está aí olhando do nosso lado, tá bom? A primeira delas é a autonomia. O que é autonomia? A autonomia tem muito a ver com liberdade. Lembrando que existem diferenças de liberdade e independência, né? Autonomia e independência. As escolas elas têm autonomia, elas têm uma liberdade conferida por meio de lei, por meio dos nossos normativos, e que não torna a escola independente. O Brasil, quando decretou independência de Portugal, se desligou. A escola não vai se desligar do sistema de ensino, ela vai continuar vinculada. Por isso é uma autonomia que ela tem. Normalmente essa autonomia ela é vinculada a 3 aspectos: autonomia pedagógica, para a elaboração das concepções pedagógicas, da prática ligada às aprendizagens que vão acontecer dentro da escola; autonomia administrativa, ligada ao funcionamento e organização da unidade escolar; e também a de gestão financeira. A escola recebe recursos, mas ela que sabe quais são as suas prioridades, então por meio dessa autonomia ela vai poder executar. Existe uma autonomia, William, que poucos autores falam, mas que muitas vezes cai na prova, que é a autonomia jurídica. A escola é um órgão, mas ela não tem autonomia jurídica, tá, gente? Essa autonomia jurídica, quando cair na sua prova de pedagógica, ela só pode estar ligada à autonomia para criar o PPP e o regimento escolar. São os 2 únicos documentos oficiais que a escola tem. Beleza? Então, você vai pensar em autonomia jurídica somente para a construção de PPP e regimento. Beleza? Exatamente. Quem vai ter o projeto político pedagógico cobra muito isso aí quando a gente fala das autonomias, que inclui exatamente a jurídica. E muitas vezes a gente percebe em sala que os alunos não conseguem compreender isso aí. A autonomia jurídica ligada a ter um CNPJ, a você ter autonomia para poder fazer algumas coisas, que, por exemplo, na escola a gente tem o caixa escolar. Aí o caixa escolar vai ter essa autonomia. Relação orgânica entre direção e a participação dos membros da equipe. Essa ideia de democratizar, todo mundo junto deve conversar e formar um único inteiro. E esse único que é inteiro, ele é feito de partes que são diferentes, por isso a organicidade. Essa relação orgânica entre os diferentes, mas que formam uma única pessoa, que é a equipe gestora da escola, junto com seus componentes ali, alunos, professores e responsáveis, é preciso acontecer ou não há gestão democrática. Exatamente. Eu também preciso que aconteça o envolvimento dos atores. Quem são os atores? Aí a gente vai colocar toda a nossa comunidade escolar. Os pais, os professores, os responsáveis, os estudantes, as pessoas que assistem à educação. Qualquer pessoa que esteja direta ou indiretamente envolvida na educação é considerado ator da educação. São os nossos agentes envolvidos. E a gente precisa que aconteça um verdadeiro envolvimento entre eles, um engajamento social. O processo de gestão democrática, ele precisa que todos contribuam. Então a gente vai pensar nessa participação completa. E essa contribuição não pode ser desorganizada, ela precisa ser sistematizada, organizada, logo ela será planejada. As tarefas, as atividades e as responsabilidades vão ser planejadas e serão colocadas em prática a partir de um planejamento, em especial o planejamento escolar, que é o nosso PPP. Mas existem ainda mais princípios, olha aí. Gestão democrática também está ligada à formação continuada. O que é a formação continuada? A formação continuada está ligada à atualização, aperfeiçoamento, aprimoramento das práticas educacionais. Todo profissional precisa de formação continuada. Quando a gente fala de gestão democrática, de projeto político-pedagógico, alguns autores trazem para a gente que a gente precisa entender que a formação inicial ela é indissociável da formação continuada. O que é indissociável? Elas não se separam. Não basta você buscar aquela formação inicial. Você fez o curso de graduação lá de pedagogia ou alguma coisa, depois você não vai buscar a formação continuada. Então, a gente não pode separar. E a gestão democrática deve primar por isso. Beleza. O processo da tomada de decisões deve se basear em informações concretas. Logo, é importante que pessoas levantem dados para que as decisões sejam as melhores possíveis. Eu só posso tomar melhores decisões quando eu sou embasado por várias informações concretas. Então, eu faço avaliações diagnósticas, reconheço minha historicidade, os dados que envolvem a escola, e é isso que é fazer gestão democrática. É que cada pessoa entenda onde nós estamos para garantir o futuro que esperamos. Perfeito.
Falar de gestão democrática também é falar de avaliação. Avaliação, um retorno, um feedback, e é importantíssimo que a gente tenha de todas as ações. Precisa avaliar para a gente saber a continuidade. Só que a gente deve buscar a avaliação das aprendizagens e a avaliação institucional, em detrimento das avaliações externas. Muitas vezes, aquelas unidades escolares que não são primadas pela gestão democrática se preocupam muito com as avaliações externas, as avaliações de fora. Quando a gente fala de gestão democrática, a gente está valorizando o que acontece dentro. Então a gente vai pensar nas avaliações das aprendizagens, se o aluno aprendeu aquilo que acontece dentro da sala de aula ou dentro da escola, para que a gente possa depois avaliar fora. E a avaliação institucional, que é da escola como um todo. Então as provas de larga escala, elas não vão ter mais importância do que as avaliações serão realizadas pela própria unidade escolar. Beleza. Esse aspecto de avaliação institucional é extremamente importante. A nossa realidade ainda não é positiva. Sim. A gente não tem muitas escolas que fazem avaliação institucional de qualidade. Então é preciso evoluir muito nesse princípio de gestão democrática. E para acabar, as relações humanas produtivas e criativas assentadas em objetivos comuns. É preciso respeitar a todos e é preciso respeitar todos em sua dignidade. Ouvir a todos e respeitar as suas opiniões. Isso também é princípio de gestão democrática necessário para que a gente possa evoluir. A gente não falou no começo, William, mas a gente tem estudado muito como aprender. É verdade. E aí a gente hoje fez essa aula para você e a gente separou o tempo da aula, a gente pensou nisso, pensou em como constituir essa aula, os passos dessa aula, para que você possa criar um processo formativo. Logo, você precisa roteirizar o que você vai fazer. Cria um roteiro do que você vai estudar. A gente aqui está indo do micro para o macro, a fim de que você entenda como se constitui a gestão democrática. E é assim que a gente espera que você possa estudar. E isso, muitas vezes as pessoas estudam de uma forma desordenada. Olha só como é que a gente começou. A gente começou lá no iníciozinho falando que era gestão democrática, depois de estabelecer um roteiro em 8 tópicos aí pra gente falar sobre os princípios da gestão democrática. E inconscientemente, seu cérebro vai assimilando melhor essas coisas de uma forma organizada. Então tem gente que começa a estudar gestão democrática, depois muda de assunto, não termina aquilo ali, não estabelece uma rotina ou então um procedimento para que a gente possa pensar o que eu estudo primeiro, depois como é que eu vou complementar aquele estudo. Então, vou ficar bem esperto e bem atento sobre técnicas de estudo. A gente tem uma dica especial que é uma ideia de que você vai separar rounds de estudo, tempos para o seu estudo. E o tempo máximo que você vai garantir é entre 20 e 25 minutos. Por isso que essa aula hoje tem no máximo 20 minutos, para que você possa entender e aprender o máximo possível, usar tudo que você tem de capacidade de aprendizagem ativa, beleza? É cientificamente comprovado que depois desse tempo de 20, 25 minutos, o nosso cérebro, ele precisa de um descanso, ele precisa se despertar com outras coisas, tem que levantar, tomar uma água, assistir um vídeo, conversar um pouquinho com alguém, senão seu estudo não vai ter o mesmo rendimento, nem a mesma qualidade que você teve naqueles 20, 25 primeiros minutos iniciais. Então separa rounds de estudo, 20 a 25 minutos, aí você pode parar por 5 a 10 minutos, volta, faz outro round e vai fazendo esses pedaços. Não use o celular durante o estudo, Sim. Não use rede social, foque no que você vai fazer. São 25 minutos de altíssima produtividade. É assim que a gente espera que você pode constituir aprendizagens ativas e significativas. Exatamente, a aprendizagem é um tempo de qualidade, que é o que a gente fala, né? Tem gente que passa 2, 3 horas estudando, mas não tem qualidade naquilo ali. Se você separar um curto espaço de tempo, mas tiver qualidade, dedicado, ficar focado naquilo ali, com certeza você vai ter mais resultados. Vamos seguir em frente então falando de gestão democrática para que a gente possa evoluir também aqui nos nossos conhecimentos da nossa aula de hoje. A gestão democrática na legislação. A gente comentou, mas dá uma olhada aí. Na Constituição de 88, ela apareceu no artigo 206. O ensino será administrado com os seguintes princípios. Olha aí, gestão democrática do ensino público na forma da lei. A LDB também falou. Fala de gestão democrática. Também não vem disciplinar, mas vai ser ministrado com base nos seguintes princípios. Olha quando ele fala, gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação do sistema de ensino. Fala também, os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática, aí estabelece a participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica e também a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares equivalentes. Os sistemas de ensino assegurarão às escolas progressivos graus de autonomia, que a gente já comentou também, pedagógica, administrativa e financeira. Isso está tudo dentro do texto da LDB, artigo 3º, 14 e 15. Ah, gente, falando de aprendizagens significativas, essa é uma produção que nós temos feito. Isso. Eu e o professor William estamos trabalhando muito pesado nisso e esse material vai ficar disponível a partir da aula de amanhã. Assim que acabar a aula, vai estar liberado para venda e você vai poder ter. O que é o caderno pedagógico? É a melhor forma para você construir conhecimentos. A gente fez roteiros de todos os assuntos que a gente acha que são importantes. Nesse caderno de volume número 1, você vai ter 10 assuntos importantes. LDB, educação inclusiva, tendência pedagógica, didática. Tá faltando um meu ainda. Coordenação pedagógica. Coordenação pedagógica. Não, tá faltando um meu também. Um seu também? Vixe, tá. Maria.
Educação inclusiva, LDB, Constituição, Tendências pedagógicas, didática e currículo. E os seus? Olha só, tem projeto político-pedagógico, gestão democrática, currículo e movimento, temos coordenação pedagógica e temos planejamento. Caraca, são 10 assuntos muito grandes, muito importantes para o seu roteiro de estudos. Beleza? Então esse é o caderno volume 1 e vai ter 500 questões. Não vacila, galera. 500 questões. Esse caderno é constituído, então, de 3 partes. Você tem o seu caderno, depois você tem o meu caderno, professor Carlinhos, e no final você ainda tem questões. E ele foi todo elaborado, com muito carinho e muito estudado, para que a gente pudesse assimilar tudo que a gente está falando da aprendizagem ativa. É algo que você nunca viu, viu? Construir o seu próprio material. Verdade. Esse caderno pedagógico que a gente está falando é o verdadeiro caderno pedagógico. A estrutura dele é essa. A gente vai colocando os conceitos e os espaços e você os conceitos. Hoje a gente dá o conceito e você dá o que ele significa. Sim. A gente organizou de forma muito pensada. O professor William construiu alguns, eu construí outros. A gente trocou os que a gente construiu para avaliar, contribuir, acrescer mais coisas, para que você possa, então, de forma definitiva aprender e ser bem sucedido em qualquer lugar do país. Beleza? E então, fica atento aí, estrutura e organização, para que a gente possa falar um pouquinho mais, para que você possa vencer de uma vez por todas esses 10 conteúdos. Beleza. Porque muitas vezes a gente precisa estudar gestão democrática, aí daqui uma semana estuda de novo, depois estuda de novo. Com o caderno pedagógico, você vai estudar uma vez só aquilo ali, mas bem estudado. Ainda mais ainda você vai construir. Então você vai perceber grande evolução depois disso. Beleza. Vamos falar dos princípios da Lei de Gestão Democrática. Sim. Aqui do Distrito Federal. Aqui o DF já tem o seu normativo. A Lei de Gestão Democrática tem 7 princípios aqui. A Lei 4751 de 2012, que sofreu várias alterações, tem 7 princípios. Quais são eles, professor William? Então, vamos lá, vou adivinhar aqui, ó. Tô brincando, né? Tá escrito aqui pra gente, a gente tem um script aqui. Gente, participação da comunidade escolar na definição da implementação das decisões pedagógicas, administrativas e também financeiras. Aquilo que a gente falou, a comunidade escolar vai participar na tomada de decisões, sejam elas decisões pedagógicas, administrativas ou financeiras. Temos também o respeito à pluralidade, à diversidade, entendendo a ideia de que todos vão participar. Nessa participação coletiva, a gente vai pensar nesse aspecto de que aqueles grupos que lá no início a gente falou que antes eram marginalizados, agora serão ouvidos. Autonomia das unidades escolares, transparência da gestão. Então eu te dou autonomia, mas tudo tem que estar aberto a todos, já que todos participam. Perfeito. Garantia de qualidade social, que é ter uma escola que respeita a todos, diminui a retenção, diminui a distorção e aumenta as aprendizagens. A democratização das relações pedagógicas do trabalho, democratização no sentido de que todos vão participar, todos vão decidir, e a valorização do profissional da educação, ou seja, todos os profissionais, aqueles atores envolvidos, eles devem ser valorizados porque eles fazem um trabalho de qualidade, um trabalho que a gente vai respeitar, e aí por meio disso a gente vai conseguir construir então essa gestão democrática. Então, vamos ao próximo, que é como efetivar a gestão democrática no Distrito Federal. Ela é feita pelos órgãos colegiados, então olha aqui marcando para você ver, ó, os órgãos colegiados. Isso. E a equipe de gestão da escola. Órgãos colegiados são 7. A Conferência Distrital de Educação, o Fórum Distrital e o Conselho de Educação do DF. Esses aqui são um para todo o Distrito Federal. E aqui são um para cada escola. Cada unidade escolar. Cada instituição de ensino. Beleza? Cada IE. Que é a Assembleia Geral Escolar, o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil. E lembrando, quem é que compõe a direção da escola, professor William? Direção da escola, quem é que compõe? Nós temos o diretor, o vice-diretor, o supervisor e o chefe de secretaria. São apenas esses cargos, isso é quem tem gratificação. Os demais não compõem a direção da escola, a equipe gestora. Beleza? E aí é hora de treinar. Vamos fazer aí alguns itens. Sim, olha só. Utilizamos o conceito de gestão democrática com base, julgue os itens que se seguem. A gestão democrática é restrita ao âmbito da escola de ensino fundamental. Não, ela é restrita ao âmbito das escolas públicas. Então, primeiro tá errado. Vamos ver se eu consigo anotar aqui, professor William. Consegue. E olha, ficou bonitinho. Errado. A reciprocidade entre gestão democrática e planejamento estratégico verifica-se em face da tendência em se romper com as hierarquias verticais rígidas de comando e promover um tipo de comunicação horizontal intensiva nas organizações. Olha o que ele quer falar. Fazer gestão democrática e ter planejamento participativo é diminuir uma ideia verticalizada, onde um pensa e outros fazem, e trazer uma comunicação horizontal, onde todos pensam e todos fazem. É isso mesmo? Perfeitamente. Essa ideia aí, reciprocidade. O item está certinho. A gestão democrática busca ultrapassar a democracia representativa, quando você vota em alguém, essa pessoa vai te representar, né? Combinando-a com a democracia participativa ou direta.
E aí, Certo ou errado, gente? Certinho, traz pra gente essa ideia aí. A gente não vai eleger pessoas que depois vão ficar usando Só o nosso isso, voto. não é só eleger. A gente também quer participar. Também quer participar, diferente do que acontece no caso aí do nosso sistema eleitoral brasileiro, lá para deputados, né? A gente vota para alguém te representar e você dá uma carta branca para que ele faça ali em seu nome. Verdade. A gestão democrática foi estabelecida como princípio norteador da administração na Constituição Federal de 88? Sim. Foi afirmado na LDB? Perfeito. Sim. Foi corroborada, foi dita novamente na DCN e nos PCNs? Sim, então o item também é certo. E para acabar, a gestão democrática aplica-se a todos os tipos de estabelecimentos de ensino, professor Carlinhos? Não são todos, gente, somente aos públicos. Nós não temos gestão democrática nas escolas privadas, não na forma como está disciplinada na lei. Tem muita escola que adequa a gestão democrática à realidade dela ali, mas não existe uma obrigatoriedade. Pensa só o dono da escola privada apertando quantas aulas você quer pagar quanto. Ninguém ia conseguir se manter, por isso a gestão não é democrática, ela é autocrática por lá. Olha aí o gabarito, você não vacile, confira tudo, apareceu aí? Não vacile e também siga a gente nas redes sociais. O nosso WhatsApp é 8284 8773 61 aqui no DF, é isso. 98284 8773. Vai lá, manda o seu nome e a sua cidade. Também acompanha a gente nas redes sociais, aí no Facebook e também no Instagram. Muitas dicas. E lembre-se, o caderno pedagógico tá saindo. Gente, até amanhã. Nossa aula final desse grupo, desse convite que a gente fez para você e que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Um forte abraço, gente. Até breve. Valeu, tchau, tchau.